Beleza. A parte de comportamento, então. Comportamento, a gente vai falar sobre os conteúdos que a pessoa acessou. Então, quais são as páginas, o que ele fez, velocidade, enfim. Dentro de comportamento, a gente tem o primeiro, visão geral, onde eu tenho aqui informações. Nessa visão geral, eu tenho a priori as visualizações de página dentro daquele mesmo conceito dos outros. Por hora, por dia, por semana e por mês. E eu posso personalizar com a informação que eu vou ver. Visualização de página única, visualização de página, tempo médio. E eu posso comparar com qualquer outra métrica também. Nesse exemplo eu estou comparando visualização de página com taxa de rejeição. E a gente tem aqui embaixo a quantidade de visualizações de página, as visualizações de páginas únicas. Então, quando o usuário foi uma única vez naquela página. Então, exemplo, se eu acessei 3 vezes a mesma página, ele vai contar 3 visualizações de página, mas somente uma visualização de página única. Tempo médio na página, taxa de rejeição e a porcentagem de saída. Tem um relatório aqui que vai mostrar para a gente em quais páginas as pessoas mais saem do meu site. É um relatório interessante para entender essas páginas. Será que elas têm algum problema, tem alguma questão que eu preciso mexer, ajustar e tal? Tudo bonitinho, uma questãozinha. Eu devo aprender de infância. Essa porcentagem ela é por página? Ela tem uma porcentagem média e uma por página. Mas qual seria a diferença entre a taxa de rejeição? A taxa de rejeição é o seguinte, ela vai mostrar somente aquele cara que entrou e saiu. Mas, por exemplo, o cara que entrou, clicou, foi para uma segunda página e ele saiu na terceira página, por exemplo. Aquela página tem uma porcentagem de saída. Ah, tá. Entendeu? É a saída sem conversão. Isso. Não, saída. Pode ser com conversão também, mas é saídas. Mas 100% das pessoas não saem? Sim, mas eu vou ter essa taxa por página. Ah, tá. Então, qual é a página específica que você está vendo aí agora? Eu estou vendo no geral. Era para dar 100%. Nesse caso, está levando em consideração sem ter feito conversão. Tá? Aí a gente tem a página, aí eu tenho a porcentagem de visualização de página de cada uma delas. Eu tenho o título de página, que não me adianta muita coisa. Lembra ontem quando a gente estava configurando a pesquisa interna? A partir do momento que eu configurei, eu botei aqui, ó, termos de pesquisa interna. Eu vou saber quais são os termos mais pesquisados dentro da busca do meu site. E, se eu configurei o evento, eu vou saber quais eventos aqui estão sendo mais realizados. Depois tem o fluxo de comportamentos, que é o... que é o relatório que o GA mais ama. Aqui por página de destino. Conteúdo do site. Então eu vou entrar mais a fundo sobre as páginas. Então primeiro, todas as páginas. Então eu vou conseguir saber aqui, ó, nas páginas, qual que é a visualização que cada uma dessas páginas teve, visualizações totais e visualizações únicas, o tempo médio que a pessoa ficou nessa página, a quantidade de entradas nessa página, a taxa de rejeição e aí sim a porcentagem de saída dessa página. E isso aqui é uma média também, Marão. Então, por exemplo, se eu tenho uma página que tem 100% e uma página que tem 0%, a média vai ter 50%. Sacou? Então isso aqui é uma média também. Então eu vou analisar, poxa, essa página aqui eu estou tendo uma porcentagem de saída mais alta do que a própria média do site. O que está acontecendo nela? Essa daqui então, caramba, está muito grande. Então precisa analisar o que está acontecendo nela. Aí analisar a usabilidade, como é que está essa página no geral. Detalhamento do conteúdo. A única diferença é que ele vai organizar por caminho. Então a gente tem os caminhos dentro do site, nas páginas, né, as pastas, quer dizer. Ele vai organizar dessa forma. Então eu tenho barra app, o que eu tenho depois de barra app para essas outras páginas. Então ele só vai organizar isso aí, organizar de forma melhor a arquitetura do teu site. Página de destino. O que são páginas de destino? Páginas que serviram como entrada.
Então essa métrica é de pessoas que essa foi a primeira página que ele acessou para entrar no teu domínio, no teu site. Então as páginas de entrada, e eu tenho também as porcentagens de novas sessões, novos usuários, taxa de eleição e duração média da sessão. E aí eu tenho um relatório só de página de saída. Então, nessas páginas que os usuários saíram, aí eu vou entender a quantidade e principalmente a porcentagem de saída, para analisar se essas páginas têm algum problema, tem alguma questão que está influenciando que o usuário sai. Por exemplo, essa página aqui é uma página de saída mesmo, então ela está com uma porcentagem alta realmente. Que é a parte que você está desenvolvendo. Nada a lá. se fazer, né? No caso dessa daqui ela é normal. Por exemplo, a página de obrigado no e-commerce, ela vai ter uma saída muito grande, porque ela é o último passo do processo de compra do usuário. Então essa página o quê? Ela vai ter uma porcentagem de saída extremamente alta. Precisa então entender se essa página com uma alta porcentagem, ela está numa jornada onde o usuário deveria parar mesmo dela? Se sim, ok. Se não, existe algum problema nela que atrapalha com que o usuário continue o acesso dele. Velocidade do site. Aqui os Desenvipira. Aí a gente tem aqui algumas informações. Eu tenho o tempo médio de carregamento da página. Então aqui está 10 segundos, é um tempo muito alto. O tempo médio de redirecionamento, então você bateu no navegador, ele vai direcionar para o servidor. O tempo médio de consulta do domínio. O tempo médio de conexão com o servidor. Resposta do servidor e download da página. E aí eu consigo ter isso mais específico. Por navegador, aqui que merda. Uma página que carrega em 9 segundos no Chrome, no Edge carrega em 29. Só 20 segundos a mais. Quase nada. E aí por país é o mais foda. Aí você vê a latência que o Brasil tem em relação aos outros países. Estados Unidos o site carrega em 6 segundos, Brasil em 11. Mas para as Filipinas, são 19, então não tão ruim assim. Mas esses são só os 8 que tem listado aí. Se a gente for ver tudo, vamos ver quem que é o pior. É porque não vai ter acesso de todos os não tem de todos os países, né? Nesse relatório que eu vou ver aqui. Tempo médio. As Filipinas, dos que têm acesso, demora mais. Fico pensando na Coreia. Eu fiz intercâmbio na Irlanda, fiquei 6 meses lá. Aí eu conheci uns coreanos e eu achava a internet da Irlanda assim, sensacional, cara. Você tinha internet do celular, incrível. Uma vez que a gente mudou de casa, eu compartilhei a do celular com a casa. A gente morava 12 pessoas. E eu baixei filme, caralho, que delícia, que é maravilhoso, cara. Que fera. E o cara, os coreanos, a internet daqui é lenta. O quê? Não, na Coreia, eu baixo isso aqui, não sei o que. Eu falei, caralho, eu quero ir pra Coreia, cara. Coreia é legal. 2 caras que saíram daqui, eles foram pra Irlanda. E eles comentam que a internet lá é insano. É insano. Eu fiz uma atualização do... O Túlio e o... eles estão lá, eles falaram que é o negócio. Cara, a atualização do Mac, aquelas atualizações ferradas, que é pelo menos uns 5 GB, eu gastei 5 minutos de download. Tipo minha 3G da Vivo aqui, é mais ou menos. Não, a internet é limitado de verdade. Mas isso era o quê? 3G, 4G? 4G já. E tu pagar 20 euros pra ter internet à vontade, cara. Foda. Sono. Onde a gente chega lá? Viva a Tree. A Tree, a companhia. Essa Operadora? 20 euros, internet à vontade. Saudades. Cara, esse mapa aí, Desculpa. ele... Qual que é a precisão? Não, foi mal. É que você estava antes, que era por país. Sim. Você trocou. Isso aí. Acho que se tu subir, ele mostra até o mapa, né? Aqui, no relatório completo. Isso, esse cara aí. A gente habilitou esse cara no Kipit
E a gente viu que tinha uns acessos de alguns países que eu não lembro agora de cabeça. Mas a gente ficou na dúvida se não era roteamento, saca? Será que o Google trata esse tipo de coisa? Não, porque ele trata a conexão do usuário. É do usuário mesmo. Do usuário. Então o Qt tem conexão internacional. É porque tem que ver também que a gente fez e-mail marketing e cai É. no e-mail da galera que pode ter concorrência. Isso. E também você tem que entender um pouco mais sobre o padrão desse acesso. Senão é um robô também. Então, isso era até uma outra coisa que eu ia te perguntar, aquela quantidade de acessos lá. Será que o Googlebot, ele entra ali, os acessos que ele faz? Não, né? Desculpa. O Googlebot, aquele carinha que fica Sim, rodando, sim. indexando sites aí. Ah. Eles não devem contar os acessos O acesso Googlebot. dele? É, Não, imagino que não, não, né? não. Que aí seria injustiça. Não, é Seria pago. Tem sacanagem. o filtro das configurações, moção. Se a precisa ter. Ah, Mas de padrão já Mas de padrão, o Já vi bot dizer. não é consideração não. Uhum. Nos filtros, você pode escolher, por exemplo, IPs de locais. Então, por exemplo, você quer excluir o tráfego da galera daqui. Você exclui. Entendi. Tá. Depois eu tenho sugestões de velocidade. A primeira vez que eu vi esse relatório, eu fiquei confuso pra caramba. Eu demorei um tempo para entender ele. Que ele mostra o seguinte, beleza. Sugestão de velocidade. Aí ele fala. A tua página tem essa visualização, esse tempo médio de carregamento. Aí depois eu fiquei, caraca, pontuação, sugestão do PageSpeed, quer dizer que é uma sugestão, minha pontuação, eu fiquei meio confuso depois, mas é muito simples. Quando você clica aqui, você vai ser direcionado pelo PageSpeed. E aí o Google vai te falar, olha, eu tenho uma sugestão para que você melhore o desempenho da tua página. Aí você clica no próximo aqui agora. tem que ver se a sua RL ainda tá válida. É, verdade, não sei se tá. Mas enfim, ele vai te dar aqui sugestões do PageSpeed para que você melhore o desempenho dessa tua página, para que ela carregue muito mais rápido. Tempos do usuário. Só que eu nunca vi rodando. Ele queria falar que, tipo assim, usuários de diferentes localidades chegando num nível de cidade, mais ainda. E aí ele considerava variável do tempo do usuário. Então, tipo, o cara que está em Brasília, mas o cara que está navegando de desktop, qual que é a comparação de tempo que ele tem com mobile, enfim. Mas eu nunca vi esse cara aqui funcionando. Já tentei procurar e ele nunca rodou na vida dele. Pesquisa interna. Ontem eu mostrei para vocês como é que a gente configura então essa pesquisa interna. Essa conta que ela não tem configurado. Então, ele vai te mostrar sessões que realizaram pesquisas no teu site. Então, aí a gente tem as sessões com pesquisa, o total de pesquisa, porcentagem de pesquisa. Ele vai mostrar quantas pessoas estão usando essa pesquisa, se são novos ou pessoas que já retornaram, quais são os termos de pesquisa que as pessoas estão pesquisando no teu buscador e em quais páginas eles estão fazendo essas pesquisas. Isso que é bem legal quando eu estou falando, principalmente de blog. Então, se eu estou no blog, as pessoas costumam pesquisar bastante em blog. Então, entender o que elas estão pesquisando dentro do teu blog. Eventos. Lembrando que eu preciso implementar esses eventos, tá? Antes. Aqui já são eventos implementados, eu vou mostrar o total de eventos. Eventos exclusivos. Eita, o cara não está nem prestando atenção, ainda vai ver o vídeo. Como o cara se entrega? É mentira, né? Foi testar aqui. Valor do evento, valor médio, sessões que tiveram eventos e quantos eventos que a gente teve por sessão. Aí tem uma categoria, a ação e o rótulo, que é aquela organização dos eventos. Todo evento tem que ter uma categoria, uma ação e um rótulo. Então aqui eu tenho um evento que fala sobre a home, um scroll, para pegar o cara que está rolando, e a gente salva o que ele está fazendo, um scroll de qual seção do site. Aí a gente salva isso aqui, esse scroll, para que a gente saiba em qual das sessões que ele está rolando dentro do site. E aí a gente tem os principais eventos, então quais são esses eventos que estão rolando, em que páginas esses eventos estão sendo executados, e qual é o fluxo desses eventos, que é um relatório mais utilizado no GA.
os eventos, conversão output de dados. O editor é apenas para quando você está utilizando o Ad Exchange, tá? Ou o AdSense, que é baseado em publicidade, quando você está veiculando ou recebendo publicidade dentro do teu site. Você tem que passar algumas diretrizes para que o Analytics reconheça esses banners aí, para não confundir com o tráfego de dentro do teu site. Então, só que a gente está falando de programática ou de Exchange. Essa funcionalidade aqui é uma das preferidas que eu adoro no Analytics, que é a funcionalidade de experimentos. Então, dentro do Analytics eu consigo criar teste AB dentro dele. Então, aqui a gente tem aqui diversos testes AB que a gente fez. Como que a gente cria? Vai desativando. Não vai gostar. Caralho, velho. Eu fui a roupa. Não, mas ali tem um nome ali. É o Isso é Optimize. diferente. Mas aqui era melhor, pô. Mas funciona basicamente a mesma coisa. Dá pra fazer teste AB também. Então, o Optimize ele é meio limitado. O que ele deixa você trocar? Você vai fazer um cadastro aqui, ele vai implementar um snippet igual que é o do Google Analytics. Aí, o que ele vai permitir você fazer? Eu quero fazer uma versão onde está escrito, sei lá, eu quero uma versão onde ao invés de ser segurança, é moleque 8. 8. Era para ser doido, mas beleza. Aí ele criou, que isso aqui é um elemento que ele consegue mudar muito fácil. Eu quero fazer que no lugar desse cara aqui vai ser um botão. Vai ser preto. Esses elementos mais simples você consegue fazer através do Optimize. Mas agora, por exemplo, eu quero criar uma funcionalidade diferente, ele não deixa você fazer isso, tá? Mas é muito, para quem não tem nada, é uma coisa, né? Mas quando você quer trabalhar com páginas totalmente diferentes também, ele... Então, aí ele não atende muito bem, aí é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o mega ultra power do bagulho louco. Mas só que ele é o precinho dele. deve ser meio saudável. Eita. E só para 10 mil por mês. Pois é. Mas esse cara aqui você faz um diabo nele também. Mas ele é para realmente quem está mais avançado. Mais avançado. O que eu faço? Eu utilizo meu maravilhoso, lindo, perfeito Bounce, que é a minha ferramenta de landing page. Mas o Optimize, para quando a gente está falando de sites, é interessante, tá? Mas ele permite alguns testes AB mais básicos. A gente não chega num nível muito avançado, tá? Nossa, tá carregando agora, tá uma beleza, hein? Qual rede que você está? A aula, às vezes, ela dá uma travadinha, depois ela volta. Deixa pra lá. Vou lhe mostrar então, ok, vai ficar desativado. Que paia. Eu usava muito, ó. A gente fez muitos testes AB aqui. Basicamente, para fazer o quê? Ele identificava o teu site e aí você criava uma nova versão. Eu quero comparar o index com o index 2. Aí ele colocava um código em cada uma dessas páginas e dentro dele você colocava o seguinte. Deixa eu ver se dá para ver aqui na configuração. Configuração, eu não consegui editar. Mas enfim, você colocava mais uma versão e aí você escolhia, beleza, eu quero comparar baseado na meta X. Aí beleza, vai rodar, vai dividir 50% e depois eu te mostrar a taxa de conversão de cada um. Mas é ele que escolhe o direcionamento do usuário quando ele está carregando o site? Uhum. O Optimize faz também. O código do Optimize está dentro do teu site, ele fala o seguinte, eu vou dividir 50-50. E ele divide.
Com o botãozinho que você implementa, ele consegue ter esse poder aí no teu site. Amém. Esqueci de falar amém. Beleza, parte de comportamento matamos. Vamos para a parte de conversões. A primeira são as metas. Então, ele vai te mostrar um relatório para entender um pouco mais sobre cada uma dessas metas. Aqui a gente tem a principal meta nossa aqui, que é a Registration Completed. Então eu tenho aqui a quantidade de metas que eu tenho nesse período. Eu também posso ver por hora, por dia, por semana, por mês. A quantidade de conclusões de meta, a taxa de conversão e a taxa de abandono. O que é abandono? O cara que começou, mas não concluiu essa meta. Onde que essa meta é concluída e quais são as principais origens que chegaram até a conclusão dessa meta em específico. Se você tiver mais de uma URL com essa meta, no caso a gente tinha só uma, então somente dados dessa URL. O caminho reverso antes dessa URL, então qual que era a etapa 1 antes e qual que era a etapa 2 e 3, para entender qual foi o caminho que o usuário fez até ele chegar a essa conclusão de meta. E quantas conversões que a gente teve em cada um desses caminhos. A visualização do funil, eu acho que eu não configurei aqui. Não configurei. Então aqui, ó, a gente tinha um index, aí ele começava, tinha um step 1, depois ele concluía. Então ele vai mostrar esse funil. Olha, aqui entraram 19 mil pessoas, saíram 16 mil. Desses aqui. Aí continuaram 4 mil, dessa quantidade aqui saiu. E aí vai mostrar que páginas que eles usaram para entrar e que páginas que eles saíram. E aí quanto que era de cada um. Então, de 19.053 pessoas, 2.017 conseguiram completar a meta. E aí eu tenho a taxa de conversão de cada um dos momentos. Esse aqui é 12%, 52%, 85% e 9,5%. 9,5% em relação ao completo. Então você consegue entender em que nível aí que você está perdendo mais pessoas. Aqui a gente já vê, poxa, no meu index eu estou perdendo muita gente aqui para continuar no meu funil. E lembrando, isso é configurado lá dentro da configuração da meta, aquele caminho até a conversão, que eu falei ontem. Fluxo da meta, que é o relatório mais amado pela Analytics. Então, vai te mostrar até as metas. E a gente tem as metas inteligentes. As metas inteligentes, com o passar do tempo, o Google vai reconhecer, além daquele evento de conversão geral que você tem, então, sei lá, eu configurei para que o meu evento de conversão seja baseado na geração de lead. Com o passar do tempo, ele vai conseguir reconhecer quais são as outras metas que são executadas, por mais que você não configure aquelas metas. Ele chama a execução dessas metas de metas inteligentes alcançadas. Então, ele está percebendo que muitas pessoas, sei lá, clicam no botão de download de e-book. Muitas pessoas estão fazendo alguma ação específica. Com o passar do tempo, essa grande quantidade de pessoas que realizam, ele entende isso como uma meta inteligente alcançada. E antigamente dava para a gente conseguir colocar em qual página que a gente tem isso. Ele não está deixando mais eu colocar uma dimensão secundária. Tinha que aí eu consegui entender, beleza, em que página está rolando, que aí eu consegui entender. Se é nessa página X, quais são as funcionalidades que tem nessa página que eu não consigo, que eu não estou medindo hoje. Aí eu vou conseguir testar para saber quais são essas que ele está conseguindo chegar. Mas ele não está me deixando agora. Vamos. Comércio eletrônico é toda a parte voltada para e-commerce. Eu não estou com nenhuma conta aqui agora que é de e-commerce, tá? Mas para que isso esteja ativo, lá na vista da propriedade eu tenho que selecionar aquela opção lá de e-commerce, comércio eletrônico. E aí ele vai mostrar para a gente informações bem legais aqui. Ah, peraí, acho que eu tenho aqui.